A caminho da espiritualidade, a caminho da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre por que nós devemos fazer o bem, né? Por que nós devemos fazer a reforma íntima? Por que nós devemos manter a nossa frequência alta? Nós devemos buscar as coisas de Deus, né? Por que nós devemos fazer isso? Bom, irmãos, como é que funciona assim? Foi construído, né? Existe um equipamento energético, né, no nosso planeta, porque não vamos esquecer que nós somos degredados cósmicos, né? Nós somos espíritos que viemos de outros planetas. E como espíritos de outros planetas, aqui na Terra tem pelo menos 43 raças de espíritos que vieram de outros planetas degradados. Nós somos degradados. Nós não somos espíritos criados na barriga da nossa mãe, como algumas igrejas falam, né? Nós somos espíritos que estamos aqui na Terra, que já temos uma grande vivência. Então esses espíritos que vieram de outros orbes, de outros sistemas solares, de outras galáxias, de outras via-lácteas estão aqui. Nós estamos aqui como se fosse uma penitenciária. Todo planeta todo mundo, né, de terceira dimensão, um planeta terceira dimensão, ele tem como característica principal pessoas que passaram, né? Porque quando o espírito é criado, deixa eu falar isso primeiro, né? Quando o espírito é criado, ele passa Deus cria um espírito simples e ignorante, daí ele passa um tempo no mundo mineral, passa um tempo no mundo vegetal, passa um tempo no mundo animal, passa um tempo no mundo elemental, uma dimensão chamada elemental, no mundo elemental, né? Elementais da água, elementais do fogo, elementais do ar, né? Da terra, das matas. Depois ele vai viver uma experiência no mundo hominal. Geralmente ele entra nessa experiência no mundo hominal em terceira dimensão. Pode ter regras diferentes? Pode ter, porque nada é regra, né? Nada é certo. Então a gente pode até, de repente, falar assim, mas só existe espíritos, né, que saem quando eles deixam de ser elemental, ele vem só em espírito, só em planos da terceira dimensão. Pode existir nesses universos, né, criados por Deus, inúmeros universos, pode ser que sejam diferentes. Mas eu vou dizer daquilo que até onde eu sei, né? Então, planetas de terceira dimensão, geralmente, né, os espíritos elementais, depois de eles passarem por várias passagens, né, depois que Deus cria um espírito simples e ignorante, ele passa por todas esses níveis que eu falei para os irmãos até chegar no nível hominal, que vai ser um homem ou uma mulher. E geralmente ele vai se dar isso no planeta de terceira dimensão. Para ele vai reencarnar depois como homem, como mulher, ele vai reencarnar como espírito, né, hominal. Só que ele vai estar junto com espíritos que vêm de outros orbes como degradados cósmicos, como bandidos, né? Porque infringiram as leis espirituais de Deus, as leis universais de Deus, as leis que estão em todas as galáxias que Deus criou, em todos os universos que Deus criou, em todos os sistemas solares que Deus criou, em todos os mundos que Deus criou. Quando a gente infringe uma lei universal, uma lei de Deus, a gente é um criminoso cósmico. Então a gente é degradado para planetas de terceira dimensão, que geralmente, né, os espíritos evoluídos que podem estar em nona, décima, 22ª e 23ª, podem cair para fazer o mal? Pode. É difícil acontecer? É difícil, mas pode acontecer? Pode. Aí nós temos vários espíritos, né, vários, tipo Jeová, que é uma entidade trevosa, e ele viveu muitos anos, né, ele tem uma
vivência muito grande. Eu não sei qual é o nível de estágio dele, mas ele, depois do nível muito alto, ele caiu para o lado ruim, né? Ele não foi para foi pro nível da ignorância, assim, como tem vários extraterrestres e outros, né, que também vão pro nível, escolhem o mal, escolhem fazer o mal. As guerras, né? Só que muitas vezes são pegos e são levados para mundos de terceira dimensão, onde prevalece, né, a ignorância, prevalece a raiva, prevalece o assassinato, prevalece, né, a concupiscência, as pessoas querendo se dar bem, um querendo passar a perna no outro, pouca farinha, meu pirão primeiro, né, eu quero levar vantagem, outro que se ferre, né. São mundos de terceira dimensão. Então os espíritos são novamente, né, esse espírito está muito elevado, ele é novamente baixado para um planeta de terceira dimensão. E muitas vezes, para baixar um espírito desse, ele é resetado, tudo que ele sabia, ele é resetado e ele começa a nascer novamente em mundos de terceira dimensão. Quando ele é resetado, é como se ele começasse tudo de novo, né? Ele tem que começar de novo, esquece tudo que ele sabia e começa tudo de novo. Então, essas são características aí, mais ou menos, de planetas de terceira dimensão. Então, vocês, irmãos, podem notar que tem muito espírito de vários lugares, de várias dimensões e de vários níveis, né? Muitas vezes no planeta de terceira dimensão. Por isso que você tem espíritos muito inteligentes e espíritos também com falta de inteligência, né? Muito simples, vamos falar assim. E esses espíritos mais inteligentes tentam dominar os espíritos mais simples. Assim como tem os espíritos desencarnados, como os magos negros, que hoje são muito fortes, né? Querem dominar o planeta, porque já tinha outros dragões e outros, mas eles estão sendo transmigrados, estão sendo tirados do planeta, né? Porque nós estamos evoluindo para um planeta de quinta dimensão, saindo de terceira dimensão para quinta. Então tem esses magos negros, tem os duques, tem os vampiros, tem os quiumbas, tem os lordes, tem vários níveis ainda de espíritos trevosos. Não esquecendo, né, que o umbral ele é protegido por Gabriel, por outros espíritos de luz. Os magos negros, esses espíritos trevosos, que eles vivem em uma dimensão paralela ao umbral, não é umbral, é uma dimensão paralela ao umbral. Eles querem cooptar, né, espíritos que estão no umbral para ser escravos, para ser doadores de ectoplasma, para eles fazerem o que eles quiserem de escravos, né? Para eles transformarem em ovoides. Esses ovoides eles usam, né, para colocar na aura, no duplo etérico, no mental inferior dos irmãos encarnados, para que eles fiquem loucos, que eles façam a vontade deles, né? Ou chips astrais, larvas astrais e tudo mais. Então umbral ele é uma parte separada. Esses espíritos trevosos eles não têm acesso ao umbral, porque ele é guardado pelos Exus, pelas pombagiras, né? Por anjos de luz, né? Como eu falei, Gabriel também guarda o umbral, né? Então eles não têm acesso a esse umbral. E muitas vezes o que eles fazem? Eles pegam irmãos que estão vibrando em vibrações baixas, fazendo as coisas erradas, aqueles irmãos que têm times e que querem fazer as coisas erradas e bebem, vão para brigar, para judiar, passam as pessoas para trás, tudo de coisa de terceira dimensão que eu já falei. Eles desdobram esses irmãos, né? Desdobram ele no corpo, no perispírito e dizem que levam eles para o umbral e dizem que eles precisam do umbral resgatar. Esses espíritos, né, que estão encarnados aqui, eles são desdobrados e são manipulados pelos espíritos trevosos para ir lá no umbral para raptar um espírito. Ele tira um espírito achando que talvez até esteja fazendo as coisas por bem, mas não está, porque a vibração dele é má. Aquela história, né? Diga com quem andas que eu direi quem tu és. De uma fonte suja não vai sair água limpa. Se você, irmã, vibra no mal, então quando você desdobra, você vai servir as trevas. Não tem nem dúvida sobre isso. Não adianta você passar o dia inteiro vibrando no mal, a vida inteira vibrando nas coisas erradas, achando que você vai pro céu. Não vai. E quando você desdobra, muitas vezes você vai fazer serviço para as trevas. E um dos serviços das trevas, dos espíritos encarnados, é sequestrar espíritos do umbral. Porque eles não podem entrar lá, né? Mas eles pedem para os irmãos entrar.
Sequestrando esses espíritos do umbral, eles fazem eles escravos, degeneram eles, fazem eles virarem ovoides e trabalham em cima deles, faz virar larvas astrais, né, e trabalhar em cima deles, colocando eles nos espíritos encarnados, né, daqueles centros lá que os irmãos vão lá e querem fazer serviço para matar alguém, para destruir casamento, não sei o que lá. Eles usam esses magos negros, esses lords, esses quiumbas, né? Esses irmãos trevosos para fazer as coisas erradas, né? Eles usam esses irmãos aí. Então, nós temos aqui encarnado, mais ou menos, para cada espírito encarnado tem 8 desencarnados, né? Esses 8 desencarnados, eles estão tanto desencarnados nas colônias, tanto no umbral e tanto são espíritos trevosos, né? Também é cooptado muito o espírito trevoso de pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam em nada, né? Muito cientista, muito psicólogo, pessoas inteligentíssimas, né? Que muitas vezes não acreditam em nada. E são fáceis manipulados pelos magos negros, né? E são levados para esses mundos, né? Para essas mundos não, mas para essas dimensões paralelas, onde tem laboratórios lá, né? Dos cientistas das trevas, e esses cientistas das trevas começam a fazer experiências para poder dominar aos povos, fazer as dificuldades, né? fazer os males, né? As doenças, né? Porque as doenças, muitas das doenças nascem lá mesmo em laboratórios, né? Daí elas são passadas através do perispírito, através da tela búdica, através do duplo etérico, são passados para o nosso meio material. Muitas doenças são passadas assim. Então esses espíritos eles vão fazendo essas movimentações. Então aqui na Terra, um planeta de terceira dimensão, você tem todos esses níveis de espíritos, né? Você tem espíritos recém-criados, você tem espíritos muito velhos que já viveram muitos bilhões de anos, muitas vezes, que estavam numa escala evolutiva alta, só que escolheram por A mais B, por algum motivo, servir a ignorância, servir as trevas, não servir a luz. E começam a cair e vir para mundos de terceira dimensão para viver. Porque a partir da quarta dimensão em diante, a princípio é só. Pode ser que mude alguma coisa, mas. Porque a gente, como diz, a gente tem uma mentalidade muito curta, um conhecimento muito curto, né? Se a gente tivesse lá numa evolução maior, de repente podia ter esclarecimentos maiores, mas a gente não tem. Então até a terceira dimensão, geralmente são espíritos trevosos, né? Da quarta dimensão. Porque da terceira dimensão, quando você morre, você vai para a quarta dimensão. A partir da quinta dimensão nós estamos indo, não tem mais espíritos de terceira dimensão e não tem mais essa divisão de quarta dimensão. A partir da quinta dimensão, os espíritos já têm mais contato com a luz, já têm mais contato com os espíritos, com os irmãos encarnados, né? Já é uma dimensão diferente, já é um lugar, já é um mundo diferente, né? O mundo espiritual já é um mundo diferente, não é de quarta dimensão. Quarta dimensão você só tem planetas de terceira dimensão. Que a quarta dimensão são para os espíritos desencarnados que saíram, que morreram, né? Então eles precisam ficar em algum lugar, eles vão para a quarta dimensão. Que nessa quarta dimensão tem as colônias, né? Mas também tem umbral, né? E também tem essa dimensão dos espíritos trevosos, onde é que eles ficam, né? Os magos negros. E dizem no mundo espiritual que esses magos negros, esses cientistas trevosos, lá onde é que eles estão, são criados, né? Edifícios, lugares, laboratórios limpos, bonitos, né? Asseados, para que eles se sintam bem fazendo as coisas trevosas, né? É como acontece nas guerras, muitas vezes, Segunda Guerra Mundial, né, que tinha os soldados, né, os cientistas, os médicos, né, que fizeram tanta coisa errada, né, dos países, né, tanta coisa, não preciso falar o nome do país, né, que estava fazendo tanta pesquisa, tanta coisa com os irmãos, né. Então, uma guerra, a pessoa faz o que quiser, né. Então, é mais ou menos uma fotografia do que acontece lá nesses lugares, nesses lagares lá dos cientistas das trevas, né? Eles fazem coisas assim absurdas nesses laboratórios, coisas absurdas. Os males que eles fazem são os mais diversos e eles querem com que você, né,
Sempre para trazer a destruição, sempre para trazer o sofrimento, porque eles querem sempre estar no comando, né? Esses cientistas das trevas, esses magos negros, lords e duques e tudo mais. E são maus, muito maus, e querem o mal da humanidade, não querem saber. Eles são humanos, né? São pessoas, fazem parte dessas 43 raças, né? São espíritos, mas são espíritos que escolheram o lado mal, se mostram como mal e assim vão. Então esses espíritos, né, todos eles vibram numa frequência. Como eu falei para meus irmãos lá no começo do vídeo, né, essa frequência que você vibra, por que você deve vibrar em frequências boas? Porque existe uma tecnologia deixada, né, pelo mundo espiritual, pelos extraterrestres, que envolve a Terra. Quando você pensa numa coisa boa, quando você faz alguma coisa boa, né, você vai lá e paga uma marmita para alguém, ajuda alguém, faz uma oração e essa pessoa se é libertada de uma doença, ou você vai para a igreja, você estava nas drogas, deixa e vai para uma igreja e começa a fazer as coisas de luz. Todas as coisas boas que você faz, que você pensa, que a gente faz, que a gente pensa, né? Isso é refletido para essa atmosfera que tem no planeta. E isso volta para os irmãos encarnados e desencarnados, aqueles que estão no grau, volta essas frequências. Então eu tenho uma frequência que eu fiz uma coisa boa para alguém, comprei uma marmita para alguém, e alguém se sentiu muito contente, né? Saciou a fome naquela hora. Então isso vai para essa atmosfera, ela bate nessa atmosfera e reflete para o mundo inteiro. Em qualquer lugar do planeta, né? Se a pessoa muitas vezes tem essa vontade de fazer isso, mas está faltando um empurrãozinho, então essa força, essa energia que foi emanada de eu fazer as coisas boas, do irmão fazer as coisas boas, vai entrar, essa energia vai entrar no coração desse irmão e esse irmão vai ter a vontade que estava faltando para fazer as coisas boas. Sei lá, entrar numa igreja, fazer as coisas boas para alguém, não roubar, não matar, não se prostituir, né? Então, quantas vezes que a pessoa fala assim, eu não vou me prostituir, você emana, né? Para esse refletor, vamos falar assim, para esse defletor que pega essa emanação de coisas boas e reflete coisas boas e vai ter mais gente na face da Terra que sem querer você vai estar ajudando talvez milhares, talvez milhões de pessoas, dependendo do que você faz. O que você faz de bom, você vai estar ajudando milhares de pessoas, porque as pessoas estão a ponto de mudar a sua intenção. Está faltando só aquela energia, então aquela energia bate no coração dos irmãos e os irmãos têm vontade de fazer isto no mundo inteiro. No mar, nas florestas, vai em tudo quanto é lugar, porque essa coraça está envolta no planeta Terra. Então toda essa energia boa é assim como a energia ruim, né? Toda vez que se você tem vontade de matar alguém, então essa energia bate lá e vai bater nos outros irmãos que têm vontade de matar. Então se aquele irmão estava faltando um quesito, uma pequena energia maligna, uma pequena energia trevosa, uma pequena energia baixa para cometer um crime, é isso que está faltando, ele vai lá e faz. Ou você se droga, daí bate lá nesse defletor e todas as pessoas que têm vontade de se drogar naquele momento, até essa energia não dissipar, ela vai fazer com que as pessoas se drogam. Então por isso que o mundo espiritual fala pra gente vir, né, fazer reforma íntima, fazer as coisas da luz, fazer as coisas boas, porque cada vez que a gente faz uma coisa boa, reflete e você nem imagina, irmão e irmã, que você está fazendo uma coisa boa para o mundo inteiro. Você acha que aquele gesto que você fez foi só comprar uma marmita para aquele irmão que estava passando fome. Mas esse gesto pode reverberar, né, bater nesse escudo, voltar e reverberar para o mundo inteiro. E quantas pessoas vão ajudar de acordo com aquela energia que foi emanada de você. E o mundo espiritual sabe que a energia foi emanada de você, porque cada um tem uma frequência, tem uma energia. Cada espírito emana uma energia. Né? O mundo espiritual conhece a gente pela energia. Assim como nós temos a nossa digital, a nossa íris, que é única para cada ser humano, né? Encarnado aqui, então também essa energia do espírito que emana, então cada um tem uma energia que o mundo espiritual sabe. Tanto os inconscientes, os das trevas, quanto os da luz. Eles sabem, reconhecem você, irmão, irmã, nós pela nossa energia. Eles já sabem que espírito que nós somos, de onde é que a gente veio, né? Se o espírito trevoso tiver um pouco de evolução.
E o espírito de luz também tiver um pouco de evolução, ele consegue ver de onde que a gente veio, né? Que espírito que a gente é. Então, através da nossa energia, que seria a nossa identidade espiritual, vamos falar assim. Então, por isso que é muito importante a gente pegar, sempre fazer o bem, né? As pessoas que querem fazer. Uma também que antigamente, né, nesse planeta de terceira dimensão, as pessoas que sobressaíam eram levadas embora para outros planetas. Como agora nós estamos vivendo o apocalipse, chega porque o espírito do planeta, o espírito, né, da Terra, pediu e está evoluindo para a quinta dimensão, então todos vão ter que seguir o espírito para a quinta dimensão. Não vai haver mais terceira dimensão, não vai haver mais quarta dimensão, terceira dimensão, segunda dimensão, primeira dimensão. Então os espíritos que vão ser criados por Deus, eles não vão mais ser constituídos no planeta de quinta dimensão, a princípio, até onde eu sei. Porque eles precisam passar por mundos de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, para poder encarnar em terceira dimensão, daí passar por todas as fases, né, que eu já falei. A fase mineral, a fase vegetal, a fase animal, a fase elemental e a fase hominal. E geralmente isso dá em planetas de mundos, né, que tem a primeira, a segunda, a terceira dimensão, a quarta e a quarta dimensão. Então, o planeta Terra está sendo mudado, as energias do planeta Terra estão sendo mudadas, tem muitos espíritos de luz, né? Não vão mais encarnar aqui espíritos servosos, só espíritos de luz, espíritos do bem que vão começar a encarnar aqui. Os espíritos que vão encarnar que são ruins ainda são esses espíritos que vão ser cooptados, né? Lá do umbral, das colônias, porque não é porque está numa colônia que já é um espírito de luz, né? A colônia ainda não é referência de espírito de luz. Claro que tem colônias bem mais evoluídas que são, né? Porque cada colônia está num nível espiritual, né? Está numa divisão espiritual que vai subindo cada vez mais. Quanto mais você sobe, mais você está num nível mais puro, vamos falar assim, uma energia mais limpa, né? Se vibra mais no amor. Como o Nosso Lar está, quem nunca assistiu o filme do Nosso Lar, convido-vos, né, a assistir no YouTube de graça, né? O filme Nosso Lar vai estar passando no Nosso Lar 2, você já não saiu no cinema, né? Mas o Nosso Lar é muito importante, é muito bonito, é uma colônia chamada Nosso Lar, né? Ela foi psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e ele mostra a vida no plano espiritual de uma colônia, né? Essa colônia está muito perto do umbral, muito perto mesmo, né? Questão de metros do umbral, assim, separa o umbral dessa colônia Nosso Lar. Então ela ainda é para espíritos assim que tem um nível, né, que estão saindo do umbral, passando para um nível bem... São níveis muito simples, muito singelos, né? Pessoas, irmãos que estão querendo evoluir, mas estão num nível assim bem singelo. Aí tem outras colônias, né? Grande Coração, outras colônias que daí o espírito tem que ser mais evoluído para estar lá. Você vai subindo de acordo com até onde fica o nível de Jesus, vamos falar assim, né? No nível astral, né, que Jesus está, né? Então, a frequência onde Jesus está, né? E assim, onde Jesus está, e tem outras frequências mais elevadas de outros irmãos mais elevados, porque Deus cria universos desde sempre, né? Então, tem muito universo criado por Deus, né? Tem muito universo desenvolvido por Deus. Então, é por isso que nós devemos pensar e fazer sempre o bem. Então, toda vez que você faz, e assim também, né, a verdade recíproca é verdadeira, né? Se você faz o mal, você pode ter intuído várias pessoas no mundo a fazer o mal, né? Sei lá, milhares ou milhões de pessoas a fazer o mal. Porque essa energia que se emanou, ela vai ficar um tempo, né? Para depois ser dissipada. Assim como todas as nossas formas de pensamento, tudo que a gente pensa, eles chamam, né? Forma de pensamento. Vai para essa consciência que existe, né? No nosso plano aqui. E essa consciência que existe aqui, né? Consciência nesse plano da Terra, né? Que é parecido com o que reflete, né? Que é o que reflete essa consciência. Onde é que está essa consciência? E que os espíritos falam que tem esse campo, né? Etérico, esse campo muito pesado, porque os espíritos encarnados e desencarnados que estão no umbral pensam muitas vezes frequências muito baixas, pensam coisas ruins. Os seres humanos encarnados pensam coisas ruins. Os seres humanos trevosos, os magos negros e tal, pensam coisas ruins.
Isso vai fazer com que as pessoas pensam coisas ruins, vão desenvolvendo coisas ruins e vai batendo nesse refletor e vai refletindo coisas ruins. Mas, como não vai ter mais espírito endividado, né? Devedor cósmico reencarnando aqui, só espírito de luz a partir de agora, só os que estão mesmo, né? Então a tendência é melhorar cada vez mais esse campo energético, né, que existe, né? Então vai ser emanado, quanto mais pessoas emanando luz, emanando vibrações altas, mais essas vibrações altas vão dominar o planeta e mais pessoas que estava faltando um pequeno, né, uma pequena ajuda ali vibratória para que ela fizesse alguma coisa boa, né? Saísse da inércia e começasse a fazer alguma coisa boa, né? Sentisse dentro de uma religião, para uma igreja, ser um padre, ser um pastor, sentisse alguma coisa assim para mudar a vida dela, né? Fizesse alguma coisa boa para a humanidade. Um presidente da república, um senado que começasse realmente a trabalhar para as pessoas, para a melhoria do planeta, né? Para realmente, né, melhorar o clima, melhorar as condições, essa reciclagem, né, que existe, que contamina praias, contamina mar, contamina floresta, contamina rio, contamina o solo, contamina os lençóis freáticos e contamina tudo, né, que existe por aí. Então o ser humano ainda com aquela mente baixa, vibração baixa, né, faz embalagens que contaminam, né, não está pensando em fazer coisas ecológicas, né. Quando vem alguém fazer coisas ecológicas, aqueles grandões que estão sendo manipulados pelos trevosos, pelos magos negros, não deixam se criar e assim vai. Assim domina, né, a tecnologia trevosa e também domina a vibração trevosa. Mas isso está tendendo a acabar. Como o planeta está subindo para a quinta dimensão, quem não passar de ano, né, não conseguir levar sua vibração, irá voltar para o mundo de terceira dimensão, né, em outras galáxias, em outras vias lácteas, em outros locais desse universo. Vai viver novamente em mundos de terceira dimensão, porque esse planeta está subindo para a quinta dimensão. Até o ano 3000 é para ele estar já em quinta dimensão. E os espíritos que ainda têm condição de reencarnar e tentar mudar, ainda tem mais três, mais ou menos. O mundo espiritual fala que tem mais três reencarnações, mais 800 e poucos anos, né, para viver aqui. Então, quanto mais espíritos forem tirados maus daqui, que não conseguirem, né, evoluir energeticamente, não conseguirem mudar sua vibração, vão ser tirados. Os espíritos que vão ficando vão evoluindo, vão emanando cada vez mais energia positiva, energia de luz, fazendo as coisas boas, e com isso vai batendo esse campo refletivo, né? E essa consciência que existe no planeta, né, essa consciência vai fazer com que as pessoas sintam cada vez mais as frequências boas e de luz, e essas frequências vão tomando a cabeça, o coração de cada irmão, e as coisas vão mudando, né? Já vão mudando quando já está na barriga da mãe, a mãe já vai mudando, né? O seio da família já vai mudar, né? As coisas vão mudar e vão melhorar cada vez mais. Então a tendência daqui para frente, energeticamente no planeta, é melhorar, né? Vão acontecer coisas ruins ainda vai acontecer, porque tem muito espírito mal encarnado, muito espírito mal desencarnado, muito espírito mal nessa dimensão de trevas, né? Que não é de luz, é de trevas, né? Então, de trevas, onde estão os magos negros e cientistas trevosos que só conspiram para fazer o mal. Conspirando para fazer o mal, tem essa energia que pega esses governadores, né, o pessoal que está aí para ajudar a desenvolver, os juízes, sei lá, todos, né, do poder judiciário, do poder executivo, né, que podem, legislativo, que podem ajudar. Não, eles só pensam neles e só querem para eles, né. Então essas consciências tendem a mudar, porque esses espíritos, a partir da hora que desencarnar, vão ser todos transmigrados e não vão ter mais chance. Ou se tiver alguma chance, ainda vai para um umbral, né? Faz uma limpeza e encarna depois de alguns anos, né, novamente. Então a tendência, graças a Deus, é do ser humano cada vez mais ajudar os animais, cada vez mais ter esse sentimento, né, de ajudar a não poluir o planeta, não poluir a sua cidade, não consumir coisas que são maus para o planeta, né, não cortar árvores, não matar animais. Cada vez mais essas consciências vão aumentar, devido a você, irmão, irmã, a orar e a pedir, a vigiar, né?
e pedir sempre para Deus fazer as coisas boas, energeticamente falando, né? Porque tudo que você faz, né, quando também pedir, né, para que os irmãos trevosos, né, eles sejam retirados do planeta, sejam encaminhados para um lugar, né, a qual a sua vibração, né, condiz, né, para outros planetas de terceira dimensão. E o bom é que esses irmãos trevosos, né, esses magos negros que se acham os reis da cocada preta, né, esses cientistas das trevas desencarnados, esses duques, esses lords desencarnados, esses espíritos desencarnados, que se acham a última coca da garrafa, se acham o rei da cocada preta, acham que podem tudo, né? Graças a Deus eles vão ser todos transmigrados, né? Não vai ficar nenhum aqui. Porque chega, né, irmãos? Graças a Deus, chega de tanta coisa mata, chega de tanta energia ruim, tanta droga, tanta tecnologia mal, tanta coisa que eles fizeram, né? Graças a Deus não conseguiram destruir o planeta não vai ser mais destruído, né? Graças a Deus estamos evoluindo. E daqui para frente só vai sair coisas boas, né? Então espero que os irmãos façam isso, né? Que a gente está passando, né? Esses conselhos, sigam esses conselhos, façam essas coisas boas para que os irmãos também possam evoluir e ficar no planeta quinta dimensão, tá bom? Fiquem na graça, na paz, Deus abençoe e a paz de Deus com todos.